Amém. Hebreus 9, verso 13 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Amém? Deixe sentar. Irmão, Jesus é o nosso exemplo, né? Paulo diz que nós temos que crescer, alcançar a estatura do varão perfeito. Ele diz, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo em tudo que você imaginar, né? Existe uma frase de um livro que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Onde procura jogar a filosofia de que, se você está numa situação e vai tomar uma decisão, você deveria imaginar o que Jesus faria naquela situação. E eu vou mais além. Se você parar e perguntar o que ele faria, ele te diz o que ele faria. Amém? E você poderá realmente andar como andou o seu Senhor. Ele é um exemplo. E aqui diz que ele é o mediador da nova aliança, ele é o testador, mas para que este testamento que ele trouxe, e nós bem vemos que foi com a sua vida, amém? Jesus escreveu alguma coisa? Não escreveu nada, né? Jesus deixou algum símbolo visível para as pessoas? Não deixou nada. Ele apenas nos deixou palavras, somente palavras. E com a sua vida foi que ele escreveu o seu testamento, amém? E com a sua morte ele selou o seu testamento. Quando estava na Páscoa, ele ergueu o cálice de vinho e disse, simbolicamente, este é o sangue da nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Então, o que Jesus estava demonstrando? Que ele realmente ia até a morte. E o interessante é que a visão bíblica nos mostra que se Jesus não tivesse morrido, a sua obra não teria acontecido. Lá na cruz, Jesus, depois de 6 horas crucificado, a hora 9 seria 3 da tarde, ele diz, Pai, está consumado. O que quer dizer isso? Está completado, terminado, encerrou a questão, né? Com ele lá na cruz, ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e aí diz que ele inclinou a cabeça e expirou. Então, ele sabia que a sua missão só poderia ser concluída com a sua morte. Quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Ainda mais como crente, naquela situação, o martírio, quem queria? Não, Jesus contemplou muitas agonias antes dessa hora chegar, que ele chegou ao ponto de suar,
gotas de sangue no Getsêmani e dizer, em oração repetidas vezes: Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim este cálice. Ele contemplou a aflição que vinha para ele. Mas nós somos discípulos de Cristo, nós também contemplaremos aflições. Tem crente, me abriu esse parêntese aqui, tem crente que acha que a vida é mar de rosas, e esquece que o autor da causa, que é Cristo, não viveu nenhum mar de rosa. Eu sou discípulo de Jesus, sombra e água fresca. Não, esse evangelho eu desconheço. Aliás, eu abomino esse evangelho de sombra e água fresca. Amém? Você concorda com isso? O autor da nossa causa, Jesus Cristo, padeceu duramente e disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu também tive, eu venci o mundo. Amém? Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Quando choravam por ele lá nas ruas estreitas de Jerusalém, na Via Dolorosa, ele falou: mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes pelos vossos filhos, porque se a vara verde fazem isso, que se fará seca. Ele está deixando dicas poderosas para aqueles que o quisessem seguir, que ser um discípulo dele, entrar no reino dele, tinha um caminho terrível a ser seguido. Então, eu sempre digo, o evangelho é para valentes, porque em toda a história bíblica, Deus só dá vitória aos valentes. Nenhum covarde viu a glória de Deus na Escritura. Amém? Então, Jesus, ele é aquele que selou a sua obra com o seu sangue. A página que hoje nós temos traduzidas em letras, né? Tipografias e gráficas, etc. Isso que hoje nós temos, só como letra, se fosse apenas uma história, teria algum valor? Isso não é apenas uma história. Isto aqui significa uma vida. São os relatos de atitudes de Jesus que foram consumadas com a sua morte. Mas o justo, diz a Escritura, não deixará que o teu justo veja a corrupção, pereça no Hades. Assim é conosco. Amém? Uma vez justificados pelo sangue de Cristo, não veremos a corrupção, não pereceremos eternamente, sofremos um resgate. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, com a vida dele, escreveu um testamento e selou indo até a morte e morte de cruz. Você, com a sua vida, tem um testamento para deixar escrito. Não adianta dizer: meu irmão, você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Jesus. Cadê Jesus? Para que eu olhe para ele? Se Jesus não estiver representado na vida dos seus discípulos, aonde o mundo vai achá-lo? Onde está Jesus? Olha no espelho e diz: ali está Jesus. Amém, meu irmão? Ele está em você. Então não adianta esse papo de olha para Jesus, olha para Jesus. Não, onde está Ele? Se Ele não estiver em mim, ninguém mais vai achá-lo. Ele está em mim pelas suas palavras que procedem do meu espírito, confirmadas pelo Espírito dele. Então, eu também, como você, estamos escrevendo testamentos com a nossa vida, e o nosso testamento, o nosso viver, confirma o testamento dele. Não é isso que diz em Hebreus 11? É isso mesmo. Mostra a galeria dos heróis da fé e diz que eles foram perseguidos, maltratados, dilacerados, homens dos quais o mundo não era digno, e diz que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Você está entendendo essa mensagem? Ou ela está complicada demais para o seu entendimento? Eu estou dizendo que, assim como Cristo viveu e morreu por uma causa, você tem que viver e morrer pela mesma causa. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e
dar-te-ei a coroa da vida. Paulo diz que por amor a Cristo, somos entregues à morte, quando? Todo dia. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz que ele morreu por todos e logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida é um testamento, é um mini testamento que confirma o grande testamento da vida de Cristo. Amém? Hoje as pessoas olham para nós e veem que há diferença na nossa conduta, no nosso falar, no nosso pensar. Tudo que há em nós, há uma diferença do que gira em torno no mundo. E tem mais, Jesus morreu, mas o seu sangue fala até hoje, amém? E nós vemos que há uma expressão na Bíblia a respeito de um homem, que a Bíblia diz que, mesmo depois de morto, o sangue dele ainda clama. Quem era esse homem? Abel, considerado um homem justo diante de Deus. Assim, meu irmão, quando você padecer, morrer para a glória de Deus, o testamento, a sua vida, tudo que você fez, disse, deixou escrito, vai continuar dando testemunho neste mundo. E pessoas vão se converter muitas vezes por causa de uma obra deixada por você. Por que que hoje o Brasil é repleto do Evangelho? Infelizmente caído, mas foi bem alcançada essa nação pelo Evangelho. Por quê? Porque missionários americanos invadiram isso aqui para pregar o Evangelho. Hoje nós devemos muito a eles que tiveram a coragem de arrastar sua família, esposa, filhos, para invadir essa nação aqui e deixar a Escritura para as nossas vidas. Eles escreveram e eles selaram a vida deles, derramando muitas vezes o seu próprio sangue. A Bíblia diz que Jesus, em Isaías 53, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E um de quem não fazíamos caso algum, ele não abriu a sua boca. Nós estamos falando de alguém morto, né? E a Bíblia diz, ele morreu por todos, logo todos morreram. Você se considera um morto ou um vivo? A nossa visão tem que ser nos considerarmos mortos. E eu te pergunto, um morto, se alguém o beliscar, ele sente alguma coisa? Um morto, se alguém o ofender, ele se levanta do caixão? Um morto sente ódio? Um morto guarda rancor no seu coração? Um morto é cheio de mágoa e de desejos de vinganças e etc, etc? Não. Então você tem que analisar se realmente você é um morto. Quando Jesus está perante Pilatos, desde ali ele começa sendo como ovelha muda levada ao matadouro. Pilatos diz assim, fica impressionado e diz, olha essas acusações todas que fazem contra você. Tu não respondes nada? Fala alguma coisa. Como é que um morto vai falar alguma coisa? Jesus estava ali numa condição de morto. Porque a partir do momento que você se predispõe a fazer a vontade de alguém, todas as suas vontades são aniquiladas. Amém? Se Jesus está ali para cumprir um propósito do Pai, não importava quem desse, como ele mesmo disse, todo aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Não importava quantas bolachas ele levava, quantos espinhos da coroa lhe cravavam a fronte, quantas chicotadas. Ele tinha que estar ali praticamente inerte, porque ele não está ali por causa das suas vontades, seus desejos. Ele está cumprindo um propósito do Pai. Então ele mesmo não tem nada para corresponder. E Pilatos fica impressionado. Quanta acusação! Tu não te defendes de nada. Morto não sofre acusação. Está escrito: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida,
nem passado, nem porvir, nem principados, nem potestades, nada, coisa alguma nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque uma vez que estamos mortos em Deus, acabou-se a história. Ninguém faz mais nada com o morto. Ninguém mais pode mudar a opinião de um morto. Você tem uma opinião de seguir a Cristo? Sim ou não? Morre então antes que alguém mude a tua opinião. Morra! Se você morrer em Cristo, ninguém mais arranca a tua salvação. Mas tem que morrer hoje, não deixa para morrer amanhã, porque se você for morrer amanhã, pode ser que alguém te persuada hoje a mudar o teu caminho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é um morto. As coisas velhas se passaram. O que é as coisas velhas? Eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou bom. Isso são os vivos que dizem isso, não é? Mas os mortos não. Os mortos dizem assim: importa que ele cresça e eu diminua. Aí vem ele e diz assim: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que esse. E Pilatos está impressionado com Jesus. Olha só essa acusação. Ouviu isso aí? Ô Nazareno, tu escutou isso aí que o judeu falou? Tu escutou aquilo ali que o romano falou? Te defende, homem. Como é que eu vou me defender se eu não tenho sentimento? Você já viu morto com sentimento? Morto não se sente ofendido com nada, meu irmão. Você está ofendido com alguma coisa? É porque ainda não morreu. Não é verdade? Nós temos que morrer. E quando nós conseguirmos nos matar, como a Bíblia diz, sepultar o velho homem, aí sim veremos a glória de Deus. Aí vamos receber. Deus só revela a sua glória aos mortos. Quer ver? Pilatos diz para Jesus: fala alguma coisa. Tu não sabes que eu tenho autoridade, eu tenho poder para te soltar, te libertar ou para te mandar crucificar. Eu tenho poder. Aí o morto recebeu a revelação e disse assim: nenhum poder tu terias se do alto não te fosse concedido. Deus só revela autoridade, conhecimento para aqueles que morreram para este mundo e ressurgiram realmente para Cristo. São os mortos que recebem a palavra de Lucas 10:19. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões de toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Isso não é dado para qualquer um, isso é dado para os mortos. Aqueles que estão sepultados em Cristo Jesus. Paulo usa isso na tipologia do batismo, dizendo que nós morremos com Cristo e ressurgimos para uma nova vida. Sabe o que significa a palavra servo? Escravo. Escravo tem vontade própria. Escravo decide o que vai fazer. Escravo diz para o seu senhor: não, senhor, não gostei de sair. Epa, escravo dizendo não gostei? Que é isso? Escravo não tem direito a dizer nada. Assim somos eu e você. Quanto mais conseguimos ficar bem mortinho, maior será a glória de Deus nas nossas vidas. Porque o nosso Senhor ama os seus escravos, aqueles que estão sepultados nele. Há um detalhe: o mundo precisa nos ver de uma maneira bem clara. Mas sempre que houver em nós expressões, essas expressões têm que ser do Senhor Jesus. Tudo que nós falarmos tem que ser segundo a Escritura. Eu não tenho mais palavra para dizer para ninguém, eu sou morto. O meu cérebro não processa mais as minhas próprias palavras. Tem que processar as palavras dele. Os meus lábios não são mais meus. Eu não falo mais o que é de mim mesmo, não posso. Eu tenho que falar as palavras dele. Eu não posso mais andar na força dos meus próprios músculos, eu tenho que andar na força do Espírito Santo. E essa é bem melhor. Eu continuo morto para o pecado, amém?
Mas o mundo, quando olha para mim, morto para o pecado, ele me vê como sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Só os mortos têm uma promessa de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não ser atingido. Aqueles que se acham capazes de se defender ou de se justificar, não têm a defesa do Senhor. Por isso nós temos que nos considerar mortos, que aí Ele vai nos defender. Colossenses capítulo 3 diz que, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, imagina uma coisa dessa, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então as coisas dessa terra não me atraem em nada, ou me atraem? Se as coisas deste mundo ainda são atrativos para a minha satisfação pessoal, eu ainda não morri devidamente no Evangelho de Jesus Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, porque morrestes. Olha o que esse homem, Paulo, está dizendo. Irmãos, vamos nos esforçar um pouquinho para morrer? Você concorda comigo que nós precisamos morrer? Nós somos cheios de vaidade e orgulho, e a Bíblia diz que isso é fruto da carne, e são os que estão vivos, né? E Jesus falou assim: olha, se vós fosseis cegos, o vosso pecado seria removido, mas porque vós dizeis, vejo, o vosso pecado permanece. Nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que nos conduzir neste mundo mais como mortos, como pessoas que nada têm. Morto tem alguma coisa? Qual o direito do morto? Quando algum ignorante cisma de colocar alguma pulseira de ouro dentro do caixão, ele leva? Como diz aí o ditado popular, já criaram caixão com gaveta? Morto não tem direito a nada, meu irmão. Morto, o camarada, ele até deixa um desejo lá, e se ninguém quiser, ninguém nem compra o desejo dele. Morto não tem direito de nada. E aqui está dizendo, a vossa vida está oculta em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis juntamente com Ele em glória. Então veja bem, quando Cristo, que é o quê? A nossa vida. Então eu não tenho vida. Ele é o meu fôlego de vida. Ele é o meu sustentáculo, a minha razão, a minha lógica de estar de pé. Porque está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida. Essas palavras são profundas demais. Quando a gente vê que a seara é grande e poucos são os obreiros, e diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós precisamos, com a nossa vida, deixar um testamento. E esse testamento só é selado com a nossa morte. Não é exatamente a morte literal, mas a morte, meu irmão, das nossas concupiscências, a morte dos nossos desejos carnais,
a morte do nosso egoísmo, a morte da nossa autossuficiência, a morte de pensar que eu tenho alguma coisa melhor que o outro, a morte de pensar que eu sou melhor que o outro. Essas coisas todas têm que morrer para que Cristo nasça realmente na nossa vida. Se essas coisas não morrerem, nós não veremos a glória de Deus. Nós vamos viver como os nossos irmãos até pouco tempo, nossos irmãos aí do passado. Sem conhecimento bíblico, sem nada, eles andavam como que tateando, né? Sabe o que é tateando? Colocando a mão assim, procurando sentir as coisas, apalpando, as apalpadelas. Não, nós precisamos ter atitudes radicais, firmes, constantes, atitudes de morto. Você quer uma mudança na sua vida? Morre hoje. Jesus só muda a vida de quem morre. Ele não aceita pegar um vivo e fazer qualquer coisa desse vivo. Lembra que a gente sempre diz que Jesus não refaz o vaso, ele quebra, acabou, não tem mais memória, aquele acabou, quebra o vaso e faz outro. Assim ele quer pegar você, ele quer te matar e fazer alguém novo. Ele quer fazer isso contigo, porque é isto que é o Evangelho. É aquele que se achava forte, agora dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquele que se achava fraco e agora diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquele que se achava incapaz de qualquer coisa, ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu não posso nada de mim mesmo. Paulo diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque ao nome de Jesus se curvará todo joelho, toda fronte se inclinará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Nós somos apenas, como Paulo diz, membros uns dos outros, mas quem é o cabeça? Se tirar a cabeça do corpo, nada mais presta, né? Deus pode tirar uma mão pode sair, você continua vivo. Um pé pode até sair, mas se tirar a cabeça, acabou. Ele é o cabeça, todos nós só subsistimos nele. Como ele mesmo diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E ele diz que nós somos as varas, e toda vara nele que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto, e a que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Você tem realmente um desejo ardente de viver Cristo Jesus? Deixa eu te dizer que isso é realmente difícil, é uma luta muito grande seguir a Jesus Cristo, porque sempre aparece alguém para te espetar e lembrar que você ainda está vivo. Amém, meu irmão? Sempre aparece alguém para te dar um tapa na face e lembrar que você ainda não está preparado para oferecer a outra. Sempre aparece alguém para te lançar uma palavra e lembrar que você ainda tem cabeça para formular frases também de agressão. Sempre aparece alguém inspirado pelo diabo para lembrar que você ainda tem condições de dizer: Jesus, fica de lado que eu resolvo. Sempre não aparece? Por isso, irmão, ser um morto é difícil, mas é necessário. Amém? E você que quer isso, que nesta oportunidade você esteja orando e dizendo: Senhor, me ajuda a ser um morto, para que a luz do Evangelho resplandeça na minha vida e o teu nome seja glorificado. Vamos para os exemplos agora. Pedro: crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Estava morto.
Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O viver é Cristo, morrer é lucro. Esse estava morto. Quem mais? Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, fica sabendo que o Deus que nós servimos nos pode livrar, mas se ele não quiser nos livrar, a tua imagem não adoraremos. É mais um morto, já estava se considerando morto em vida. Daniel: ó rei, cumpre a tua lei, eu estou inocente diante do meu Deus. Era mais um morto. E nós, quando você sair daqui hoje, amanhã alguém vai lembrar que você está vivo. Prove para ele que você está morto. O teu patrão vai querer te lembrar que você está vivo. Prova para ele que você está morto. O teu vizinho vai querer lembrar que você está vivo, que é forte, que tem inteligência, que tem sabedoria. Prova para ele que você está morto. Talvez hoje mesmo, antes de sair daqui da igreja, um irmão, talvez até sem querer, ele acabe provando que você está bem vivo e bem forte. E quando você for reclinar a cabeça no seu travesseiro, você vai dizer assim: eu estou precisando melhorar e muito. Mas, nos dando o Senhor a sua graça, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós podemos glorificar a Deus, porque Ele ainda não desistiu de nós. Amém. Quando nós estivermos bem mortinhos, aí nós vamos ver a luz da glória do Evangelho. Você quer ser um grande exército? Você quer ser um grande exército? Você quer ser um grande exército? Só tem um jeito: é morrer e deixar o seu corpo se decompor, para que Deus levante um profeta e diga assim: profetiza, filho do homem, aos quatro cantos da terra. Vê o vale de ossos secos, está tudo morto, Ezequiel, está exatamente do jeito que eu quero, Ezequiel, profetiza, filho do homem. Aí montou-se tudo de acordo com o que o Senhor queria. Foi só morto, ninguém podia escolher. Não, peraí, Ezequiel, eu vou juntar com aquele osso ali que é mais bonito, com esse daqui que é mais bonito. Não, Ezequiel, não teve o que escolher, estava tudo decomposto. Quando o Espírito veio e encontrou na condição que queria. E nessa noite, que tal nós chorarmos baldes de lágrimas aqui, para que realmente Deus possa enviar dos quatro cantos o seu Espírito, profetizar sobre nós, e nós realmente sermos o que Ele quer, para que o seu nome seja glorificado. A sombra dos vivos não cura os enfermos, nem expulsa demônios, só dos mortos. As mãos dos vivos não adianta que não tenham unção, só dos mortos em Cristo Jesus. As palavras dos vivos não prestam para nada, só a palavra dos mortos é que tem efeito. Até hoje nós recebemos a força do Espírito Santo quando a palavra de um morto é mencionada, mas é vivificada pelo Espírito Santo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Os vivos estão por aí. Os vivos estão por aí passando cheque sem fundo, sujando o nome da igreja e de Cristo, fazendo lavagem de dinheiro, mas os mortos não estão preocupados com isto. O morto não está preocupado com dinheiro. O morto não está preocupado se vai ter barra de ouro. O morto não está preocupado se vai deitar na rede, no colchão ou no chão, debaixo do viaduto. O morto não está preocupado com o dia de amanhã, aquela palavra que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Só um morto não se preocupa com o dia de amanhã. Quem está vivo está preocupado com o dia de amanhã. O que eu vou comer, o que eu vou vestir? Ai, o meu filho, ai meu Deus, são os vivos. Um morto não quer nem saber se vai ter amanhã. Um morto crê que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É necessário morrermos. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, o que eram as velhas? Eu era vivinho, isso é coisa velha. Se passaram, tudo se fez
novo. Sabe qual é a maior novidade que a sua vida nunca experimentou? A morte. Você nunca experimentou a morte. Isto é a novidade que nos fará ver a glória de Deus. A morte, desses conceitos que temos falado, e depois a coroação, com a morte realmente, quando os portais da eternidade se abrirem e nós ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está proposto desde antes da fundação do mundo. Isso só para aqueles que morrem em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.